Essa videoaula é continuação da última videoaula, na qual nós falamos da resposta de sistemas lineares invariantes no tempo, representados por modelo de estado, para sistemas de tempo contínuo, né? Na última videoaula. Então, agora nós vamos tratar de sistemas de tempo discreto. Então, vamos passar aqui para a parte discreta. Bom, então, aqui nós temos a equação a diferenças, né? Ou o sistema de equações a diferenças, que são as equações de estado no caso discreto. Tá? Então, no caso contínuo, nós deduzimos a expressão da resposta usando a definição da exponencial de matriz, exponencial de AT. Mas aqui, né, no caso discreto, né, muitas vezes a gente consegue resolver essas equações recursivamente, né? Então veja aqui, ó, se eu tenho o x de zero, né, que é o estado inicial, pela equação aqui, o x de 1 é ax de zero mais b de zero. E quem é o x de 2? O x de 2, ax de 1 mais b de 1, né? Pela equação aqui. Só que o x de 1, ó, a gente já calculou aqui em cima, então substituindo dá isso daqui. Aí a mesma coisa eu faço para o x de 3, né? Ax de 2 mais b de 2, substituo a expressão acima do x de 2. Eu obtenho essa expressão. Então aqui já dá para identificar um padrão, né? Então se a gente continuar fazendo para x de 4, x de 5, etc., a gente vai obter que para um x de k qualquer, né, a expressão geral da resposta vai ser a elevado a k, né? Veja que esses três valores aqui, eu tenho isso aqui, a elevado a k vezes x de zero, e esse somatório aqui é uma convolução. Então veja que a potência de A está caindo, e o índice aqui de U, né, que é o tempo discreto, vai crescendo, né? A potência de A vai decrescendo e o distante de U, né, vai crescendo, né? Então, com isso a gente tem uma convolução, né? A gente tem essa expressão aqui. Substituindo, né? Que eu repeti a expressão, eu vou substituir agora na equação de saída, que é cx mais du. Né? E aí eu obtenho a expressão geral da resposta para o caso discreto. C a elevado a k x de zero, mais c, esse somatório aqui, que é a convolução discreta. Né? Então, como esperado também, né? A resposta forçada é a resposta para x de zero igual a zero. É a resposta que nós obtínhamos quando as condições iniciais eram nulas. Tá? E corresponde, né, na representação por convolução, isso aqui corresponde à convolução da resposta a impulso com a entrada U de K. E a resposta livre. Né? Então, assim, é bem semelhante ao caso contínuo. Claro que, né, as expressões matemáticas são diferentes, porque aqui nós temos sinais de tempo discreto. Mas aqui a gente identifica um padrão semelhante. Ó. Então, no caso contínuo, a forma geral era dada pela matriz exponencial de AT, e aqui é dada por essa matriz elevado a K, né? Que é a exponencial de matriz discreta, né? Exponencial discreta não é alfa elevado a K. Então, aqui é a exponencial discreta matricial. E aqui a convolução, né? No caso contínuo era a integral de convolução, aqui é a soma de convolução correspondente à resposta forçada. Então, muito semelhante, né? Todos os elementos que tinham no caso contínuo tem aqui no caso discreto, claro que a expressão é diferente. Tá certo? Então, a matriz fundamental aqui, que é a matriz chamada de matriz de transição de estado, é a matriz A elevado a K. Essa exponencial discreta. Né? Então, essa matriz, ou seja, são seus autovalores, né? E sua estrutura de autovetores, sua forma de Jordan, que vão, né, nos dar a forma geral da resposta para esse sistema.
Tá, então, antes da gente falar dessa matriz A elevado a K, vamos ver logo como é que seria, né? Mesmo jeito que no caso contínuo, nós podemos resolver as equações de estado usando a transformada de Laplace. No caso discreto, nós podemos usar a transformada Z. Então, temos aqui as equações de estado, aplicando a transformada Z, x de k mais 1, zx de z menos zx de zero, né? Tá, aqui ó, tem uma pequena diferençazinha na expressão em relação ao caso contínuo. O caso contínuo era sx de s menos x de zero, né? Tá, aqui basicamente vai ser a única diferença na expressão em relação ao caso contínuo, né? Então, zx de z menos zx de zero, ax de z mais b de z. E aqui nós vamos isolar o x de z, multiplicar a esquerda pela inversa de zi menos a, substituir x de z na equação de saída e obter aqui a expressão geral da transformada z da resposta. Tá? Então, aqui ó, a parte relativa à resposta livre, dependendo aqui do estado inicial, e a parte relativa à resposta forçada, que mais uma vez é o que nós já conhecemos, é a função de transferência vezes a transformada z da entrada, né? Então, se a condição inicial for nula, y de z e g de z vezes o de z, como a gente já tinha visto anteriormente, certo? Então, uma vez obtida essa transformada z da resposta, a resposta é calculada efetuando-se a transformada z inversa. Muito bem, então, a matriz A elevado a K é a matriz que vai nos dar a forma geral da resposta. Como é que nós calculamos, né? Temos também vários métodos, né? Então, fazendo a correspondência lá com o caso contínuo, pela série de potências. O que é que seria? Na verdade, não seria a série de potências, né? Seria elevar a, multiplicar A por A k vezes, né? Fazer a potência de A, né? Então, fazer isso na mão, né? Se K for muito grande, fica uma coisa muito complicada. Numericamente dá para fazer, sendo que métodos, digamos assim, eficientes para calcular isso não se faz desse jeito, né? Multiplicando A por A por A, porque a multiplicação de matrizes é uma operação que é numericamente ruim, porque ela propaga muito, né? A multiplicação é uma das operações que mais propaga erros de arredondamento. Tá? Então não é dessa forma que se calcula nos softwares de simulação de sistemas lineares, né? Que faz esse tipo de cálculo. Mas teoricamente seria isso. Então podemos também, né, calcular pelos três métodos lá que nós vimos no caso contínuo, usando o teorema de Cayley-Hamilton, usando a transformada Z, a contínua Laplace, e usando a forma de Jordan. Então, como é que seria usando Cayley-Hamilton? Exatamente da mesma forma que se faz para o caso contínuo, a gente vai igualar a função A elevado a K a um polinômio de grau, um polinômio matricial de grau n-1, né? Então, isso é feito usando um teorema que nós vimos, ó. Então, nossa função escalar, né, correspondente à função matricial que a gente quer calcular é lambda elevado a K. Vamos igualar um polinômio arbitrário de grau n-1 nos autovalores e em suas derivadas de ordem até multiplicidade do autovalor menos 1. Né? Então, exatamente como fizemos no caso contínuo, só que aqui as expressões são diferentes, né? Então, por exemplo, a derivada primeira de lambda elevado a k é k lambda elevado a k menos 1. Né? Só que o lambda k menos 1, lambda menos 1, ó, eu passei para cá. Tá? Em vez de deixar aqui na potência, eu passei para cá. Aí, se a gente deriva de novo, ó, a segunda derivada, k menos 1, né? Lembra que aqui era lambda k menos 1? Então, quando eu derivo de novo, k menos 1 vezes o k que já estava aqui. Lambda elevado a k menos 2. Aí o lambda menos 2 eu passei para cá como lambda ao quadrado no denominador. E assim por diante. Né? Então, aqui é
Veja que eu tenho essa multiplicação de potência de caso, né? K-1, K-2. Isso vai fazer com que as expressões sejam menos amigáveis do que no caso contínuo. Uma vez igualando essas funções aos polinômios, nós vamos ter um sistema de n equações lineares e n incógnitas. As incógnitas são os coeficientes do polinômio arbitrário, g de lambda. Então, uma vez resolvendo esse sistema, nós temos a expressão de alfa, temos o polinômio, então o a elevado a k é calculando o polinômio g de a, que é o g de lambda, só que estendido a uma variável matricial. Então, é o mesmo procedimento do caso contínuo, tá? Só que a função aqui é diferente. Como é que seria o cálculo da resposta usando a transformada z? Né? Bem simples, usando a transformada z, né? A transformada z, se a gente comparar aqui, ó, a transformada z pegando aqui essa expressão, ó, isso aqui é o y de z, tá? E aqui é o y de k, né? C a elevado a k x de 0, z, c, zi menos a inversa x de 0. Então, ó, essa expressão aqui, sem o c, né? Z, zi menos a inversa é a transformada z da exponencial a elevado a k. Tá? Transformada z de a elevado a k é isso aqui. Veja que se a gente pensar no caso escalar, se a fosse escalar, isso aqui seria z sobre z menos a. É justamente a transformada z da exponencial a elevado a k, né? Se a fosse um escalar. Então aqui é a extensão ao caso matricial. Então zi menos a inversa de zi menos a é 1 sobre determinante, de z menos a vezes a matriz adjunta. Então, os elementos dessa inversa, sem o z, né, são o quê? São, também já vimos no caso contínuo, são funções racionais em z estritamente próprias. Né? Dessa forma, tá, como é que nós calcularíamos o a elevado a k? A gente teria que fazer, né, a gente vai ter aqui uma matriz inversa de z menos a, cujos elementos são funções racionais em z, e nós faríamos a expansão em frações parciais de todos esses elementos. Depois a transformada inversa. Opa, mas esse zzinho aqui, ó, esse zzinho que não aparece aqui, eu não tenho que botar o z para fazer o zzinho, para fazer a expansão em frações parciais. Aí, a gente se lembra que quando a gente trabalha com transformada z, né, antes de fazer a expansão em frações parciais, o que é que a gente faz? A gente divide a função que a gente quer expandir por z. Tá? Então tem esse detalhezinho que é diferente de Laplace, a gente antes divide por z. E quando a gente divide isso aqui por z, ó, esse zzinho aqui vai para o denominador, né? Então no caso, ó, eu vou fazer a expansão em frações parciais só disso daqui, de zi menos a inversa. Depois que eu fizer, o z, que vai para o denominador, volta para o numerador, que é para dar aquelas transformadas que são tabeladas, né? Cujas inversas são conhecidas. Certo? Então, do ponto de vista de procedimento, em relação a casos contínuos, essa é a única diferença. Tá? Então, a gente faz a expansão de z menos a, tá? Passa o zzinho aqui para o numerador, e faz a transformada inversa. E acha o a elevado a k. Certo? E aqui, quem é que vai estar no denominador dessa matriz, né? Os elementos dessa matriz, que são que nós vamos usar para fazer expansões em frações parciais. Quem está no denominador são as raízes desse polinômio característico, quer dizer, vai ser esse polinômio fatorado, onde as raízes estão explícitas, e as raízes desse determinante, nós sabemos que são os autovalores da matriz A. Né? Então, quando fizermos a transformada inversa, vamos ter, como no caso contínuo,
funções de K associadas aos autovalores, né? Então, é bem a mesma coisa do caso contínuo, só que, né, as funções são diferentes, né? Como é que a gente faz o cálculo usando Jordan? Também, mesmo procedimento do caso contínuo, né? A gente já sabe achar a matriz de transformação para transformar a matriz A na forma de Jordan, que é a mesma no caso contínuo discreto. Isso é forma de Jordan, é uma forma matricial, não quer saber se a matriz A está representando o sistema contínuo ou o sistema discreto. O bloco de Jordan é a mesma coisa. E qual é a vantagem de estar nessa representação? É que, nesse caso, a exponencial da matriz já tem uma expressão conhecida. E no caso discreto é um pouquinho menos amigável do que o caso contínuo, né? Vocês estão lembrados? No caso contínuo eu tinha a exponencial e tinha t, potências de t vezes essa exponencial. Aqui nós temos potência de t também, mas não é simplesmente k ao quadrado aqui, tá vendo? Aqui é k vezes k menos 1. Tá? E aí se a gente vai... Lembrem lá, né, das derivadas de Cayley-Hamilton, né? Quando a gente usa Cayley-Hamilton. Aí a gente vai ter essas expressões aqui, ó, k, k menos 1, k menos 2, até k menos ki mais 3. Aí esse elemento aqui, k, k menos 1, k menos 2 até k menos ki mais 2. Então a expressão um pouquinho mais chata do que no caso contínuo, né? Mas é uma expressão conhecida. Então, dada a matriz, ou dado um bloco de Jordan, a gente imediatamente já sabe qual é a exponencial correspondente, né? Então, isso aqui é para um bloco só. Se for a matriz toda, tá, a gente vai ter esses blocos na diagonal principal, né? Então, a matriz bloco diagonal, em cada bloco, a gente tem o J1 elevado a K, J2 elevado a K e assim por diante, né? Então, esse 1, 2 até R são os blocos de Jordan que compõem a matriz na forma de Jordan, que depende do número de cadeias de autovetores generalizados, aquilo que nós vimos também no caso contínuo. Pronto, então aqui tem um exercício. Então aqui não separei como no caso contínuo, fiz um exercício só para achar elevado a t e outro exercício para calcular a resposta, um que está tudo junto, né? Já que o procedimento é mais ou menos o mesmo, né? Então está aqui esse sistema, é um sistema que tem um termo de transmissão direta diferente de zero, então a função de transferência biprópria, né? E aqui o estado inicial. Então aqui estou pedindo para resolver usando a transformada Z e a forma de Jordan, né? Então Cayley-Hamilton procedimento bem parecido com um caso contínuo, acho que não vale a pena a gente fazer aqui. Então vamos passar aqui para o quadro, tá? Então eu já fiz para adiantar, certo? A gente vai acompanhar aqui o passo a passo. Então aqui eu repeti as matrizes. Eu repeti as matrizes. Acho que não está aparecendo, né? Porque eu tenho que mudar aqui. Vamos ver. Agora sim. Então tem aqui as matrizes. E repetir aqui, né? Enunciado, resposta degrau, x0 igual a 1 menos 1. Então, via transformada Z, o que é que eu tenho que fazer? Tem aquela formulazinha, né? Que já é a expressão final, né? Aquela coisa do modelo de estado, acho que é dos modelos que nós vimos, é o único que tem uma expressão explícita da resposta geral, né? Resposta completa, condições iniciais não nulas. Então, aqui é a formulazinha da transformada Z que eu mostrei lá, né? A dedução. Então, substituímos aqui, né? Usa uma matriz C, Z menos A, o estado inicial e o de Z, né? Resposta ao degrau, transformada Z sobre Z menos 1. E aqui é manipulação. Então, aqui eu tenho a inversa. 1 sobre o determinante. Aqui eu já
isolei, tá, o determinante, como é escalar, eu passei aqui para antes das matrizes, né? Então, 1 sobre o determinante dessa matriz, eu coloquei aqui junto com o Zzinho, para escalar, matriz adjunta. Né? O escalar, eu posso jogar ele para cá? Pode, porque é escalar, né? Eu não posso intercambiar a posição de matrizes, em geral, né? Mas o escalar, que está multiplicando matriz, eu posso passar para a esquerda sem problema nenhum. A matriz adjunta ou menos 1. E aqui, mesma coisa, né? Tá? Ao fazer essa conta aqui, né? Esse produto de matrizes, então aí vocês depois vão conferir em casa, vai dar Z, né? Esse produto todo de matrizes dá esse Zzinho aqui. Tá? Então aqui vai ficar Z ao quadrado. E esse produto aqui, de matrizes, né? Vai dar 1, né? Esse produto aqui. Tá certo? Então fica aqui isso aqui mais 2. Aí agora é só o trabalho de fazer expansão em frações espaciais. Aqui eu chamei, ó, esse termo aqui de y1 e esse termo de y2, que são os dois que temos que expandir. Esse aqui eu não vou juntar com esse, né? Porque aqui já é uma transformada conhecida, né? Então, esse termo aqui a gente deixa aqui de fora, para somar no final. E cada um desses dois, ó, eu tenho que fazer a transformada inversa de y1 de z sobre z, y2 de z sobre z. Tá? Porque é uma transformada z, né? Então sobrou isso aqui. E aqui eu já calculei, né? A gente já fez várias vezes expansão em frações espaciais. Então depois vocês conferem as contas, né? Então eu já fiz isso aqui, é bem simples, né? As raízes reais distintas. Então fica isso aqui, né? Eu não comentei aqui, né? Mas as raízes do polinômio característico são menos 0,2 e menos 0,8. São os autovalores. Menos 0,2 e menos 0,8. Tá? E aqui a expansão, né? Aqui esse z aqui, né? y2 de z sobre z. Então fica 1 sobre isso aqui, né? Então tem 3 termos, mas também são termos reais, raízes reais distintas. Não temos dificuldade de fazer essa expansão em frações espaciais. Já coloquei aqui o resultado. Aí depois eu passo o z, né? Esse zzinho aqui eu passo para cima, tanto aqui quanto aqui. E não esqueçamos esse termo aqui, que eu não expandi porque não precisava, né? Porque ele já é conhecido, esse 2 z sobre z menos 1 aqui, né? Pronto, aí só juntar, né? Eu não juntei aqui, tá? Só queria mostrar o procedimento. E aqui eu deixei separada as duas respostas, a resposta livre e a resposta forçada, né? O que é que nós vemos na resposta forçada, né? Aquilo que nós víamos quando resolvíamos a resposta usando a função de transferência. Então, se eu for resolver pela função de transferência, eu só tenho a resposta forçada, que é um termo constante que é decorrente do sinal de entrada, que é um sinal de entrada constante, que é o degrau. Um termo relativo ao alto valor, menos 0,2, que no caso da função de transferência seria o polo. E outro relativo ao alto valor, o polo menos 0,8, né? O termo constante, na verdade, ó, eu tenho que somar aqui esse 0,463 com esse 2 aqui, que é o termo de transmissão direta. Certo? E aqui é a resposta livre. A resposta livre não tem o termo que depende da entrada, é simplesmente uma combinação linear dos termos associados aos autovalores. Autovalores reais geram exponenciais discretas, cuja base, né, que isso aqui não é expoente, são os autovalores. Menos 0,2 elevado a k, menos 0,8 elevado a k. Certo? Então, veja que as conclusões são muito parecidas. A natureza geral da resposta é muito parecida com o que nós vimos no caso contínuo, né? Tá? A resposta definida, ou a forma geral, dada pelos autovalores. Aí a resposta forçada tem um termo também que depende da entrada.
Como é que seria agora a resolução via forma de Jordan? Então, via forma de Jordan, a gente tem que transformar o sistema, passar o sistema para a forma de Jordan. E uma vez estando lá na forma de Jordan, a matriz A elevado a K, tá? Então essa resolução aqui no domínio do tempo, ela já é conhecida, né? Então eu já posso usar diretamente esse resultado que nós acabamos de ver. Então, para obter a forma de Jordan, então, a gente tem que calcular os autovetores. Então, no caso aqui, os dois autovalores são reais distintos, então eu vou ter dois autovetores LI, né? Um para cada autovalor. Tá? Aí vamos montar a matriz de transformação com esses autovetores. Vamos transformar as matrizes do sistema, né? Nós estamos fazendo uma mudança de base, então as matrizes do sistema vão ser alteradas. E nós podemos calcular a resposta nessa nova base, com a matriz A, que nesse caso aqui, né? Como os autovalores são distintos e reais, a matriz A vai ser uma matriz diagonal. Então, a matriz A elevado a K, quando a matriz A é diagonal, ela é trivial, né? Então, a gente não vai precisar mais fazer nem transformada Z, nem Cayley-Hamilton, nem nada. Então, vamos lá, vamos calcular os autovetores. Então, para lambda 1 igual a menos 0,2, aqui a equação, né? A menos lambda I V1 igual a 0. A menos lambda 1 I V1 igual a 0. Eu já substituí direto. O lambda 1 que é menos 0,2. Aí eu tenho aqui essa matriz. Aqui eu não detalhei aquela coisa do posto da nulidade, porque nós já fizemos outros, né, vários outros exercícios com isso, né? Então aqui a gente já fez direto. Então aqui o posto vai ser 1, né? Se multiplicar por menos 0,8 a primeira linha, você obtém a segunda linha. Só tem uma equação não redundante. A gente pega a primeira. E aqui a gente vê, para ter um valor inteiro aqui, né? Eu escolhi arbitrariamente aqui 5 menos 1, né? A gente tem V2 igual a menos 0,2 V1. Se eu faço V1 igual a 0,5, V2 vai ser menos 1. Tá? 5 menos 1. E aqui eu faço a mesma conta para o lambda 2, que é menos 0,8. A menos lambda 2i V2 igual a 0. Então, mais uma vez, uma matriz composto 1. Tá? Se eu multiplicar aqui por menos 0,2 a primeira linha, eu obtenho a segunda linha. Uma equação não redundante. Tá? E aqui eu posso escolher arbitrariamente um dos dois, V1 e V2, porque eu tenho um grau de liberdade. Aqui também, para ficar com valores inteiros, ó, eu escolhi V1 igual a 5. Tá? Aí V2 vai ser menos 4. Então, V1 e V2, essa é a matriz de transformação, né? Essa é a matriz de transformação, V1 e V2. Aí, para fazer a mudança de base nas matrizes do sistema, eu preciso da inversa. Eu já calculei aqui a inversa, ó, 1 sobre determinante. O determinante é menos 20 mais 5, menos 15. Matriz adjunta, inverto a posição na diagonal principal, multiplico a secundária por menos 1. E aqui eu tenho a inversa. Certo? E aí, na nova base, tá? Então isso está em outra aula, né? Já usei direto aqui essa transformação de similaridade. Tá? Isso aqui é a transformação de similaridade. A matriz, a barra, é obtida por essa expressão. E aqui eu já escrevi direto aqui, eu nem fiz essa conta. Por quê, né? Porque essa é a propriedade que a gente deduziu de usar os autovetores, né? Quando a gente usa os autovetores como matriz de transformação, o resultado é a matriz na forma de Jordan, né? Então, no caso aqui, como eu tenho dois autovalores reais e distintos, a forma de Jordan é diagonal. Tá? Então, se houvesse autovalores repetidos, a gente teria aqueles blocos de Jordan de tamanho maior do que 1, né? Então, aqui é como se fosse, ó, dois blocos de Jordan de tamanho 1, né? Menos 0,2 menos 0,8. Certo? A matriz B na nova base, eu chamei de B barra, G menos 1B. Então, vai dar essa matriz aqui.
A matriz C na nova base, que é o C barra, é C vezes V. É isso daqui. A matriz D não muda, porque D, no caso, o escalar D, né, porque aqui é o sistema monovariável, não muda porque é o termo de transmissão direta, ele não depende da representação dos estados. Né? É uma transmissão direta da entrada para a saída. Então, o D não se modifica se eu modificar a escolha das variáveis de estado. Então, nem coloquei aqui. Então, o cálculo de D que ele não tem. Então, o novo sistema é esse aqui, ó, na nova base. Então, esse aqui é o sistema equivalente. Que tem a mesma função de transferência, tem os mesmos autovalores, a mesma estrutura de autovetores, né? Mesma forma de Jordan. Só que aqui a matriz A é diagonal. Então aqui os autovalores estão explícitos e a matriz A elevado a K já é conhecida. Então eu posso aqui, ó, jogar diretamente a fórmula. Essa aqui é a fórmula, no domínio do tempo, fórmula geral. Só que tem que ser todas as matrizes na nova base, né? Então aqui eu já até estou descobrindo aqui um errinho, ó. Tá vendo que faltou? Aqui tem que ser o quê? Tem que ser o x barra também, né? C barra, A barra, X barra, C barra, A barra, B barra, mais outra aqui. Tá? Deu. Na verdade eu esqueci de colocar aqui, mas quando eu substituí aqui eu fiz certo. Então aqui eu estou substituindo, ó. C barra, tá? Aqui não é mais o C, é o C barra, ó. Aqui o C barra. A barra K, opa, quem é a barra K? Aquilo que a gente viu lá nos slides, né? Vamos voltar aqui um pouquinho os slides para a gente ver. Então aqui, ó, aqui, isso aqui é o genérico, né, da forma de Jordan, mas veja que se o meu autovalor ele é distinto, né, forma de Jordan é um elemento só, então vai ser ele elevado a K. Menos 0,2 elevado a K, menos 0,8 elevado a K, né? Então aqui, ó, lambda é 1 elevado a K. Se o bloco de Jordan tem tamanho 1, que é o que acontece quando tem um autovalor distinto, lambda é elevado a K. Certo? Então vai ser uma matriz diagonal. Então vou ter dois elementos, dois blocos de Jordan e de tamanho 1. Então, menos 0,2 elevado a K, menos 0,8 elevado a K. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, a matriz A elevado a K está aqui, né? E aqui, ó, importante aqui é que quando eu mudo a base, o x, a base que eu mudo, eu estou mudando a representação do x. Ó. No lugar de x, eu estou usando x barra. Então, esse x aqui tem que ser o x na nova base. Então, como o x é vx barra, ó, quem é que vai ser o x barra? Inversa de v vezes x, v menos 1x. Então, aqui eu calculei, ó, separado. Então, x barra 0 é v menos 1x0. Então, aqui está a conta e eu já substituí aqui, ó, x barra de 0. Eu tinha esquecido a barra aqui, mas eu substituí certo aqui. C barra, somatório. A barra é elevado a i, tá? Conhecido já, a gente já sabe. B barra, U de K menos I, né? Resposta ao degrau, ó, a entrada é 1. Tá? Substituir aqui. E o 2 é o termo de transição direta, 2 vezes U, que também é uma constante, que é o degrau. Então, aqui fazendo essas contas, ó, dessas matrizes, aí depois vocês conferem, que é a resposta livre. Tá? Vou escrever aqui. Vocês podem conferir, deu igualzinha a resposta usando... Opa! Deu igualzinha a resposta usando a transformada Z.
que é a resposta livre. E aqui a resposta forçada. Aí o que é que acontece na resposta forçada? Vamos lá. A resposta forçada, então, esse somatório aqui, isso aqui já é o resultado desse produto matricial, que eu já fiz aqui, tá certo? Essa matriz vezes essa, né? Aqui é constante, né? A matriz constante eu posso passar para dentro do somatório, tá? E aí vai dar esse aqui, ó, fica 5/3 vezes somatório, vezes 5/3 vezes esse outro. Esse somatório aqui tem uma expressão analítica para ele, né? Então, somatório de 0 até k-1 de alfa elevado a i é 1 menos alfa elevado a k, ou seja, é o limite superior mais 1, dividido por 1 menos o que está aqui sendo elevado a i, né? Que é o menos 0,2. Tá? Então, essa formulazinha para esse somatório, a fórmula conhecida, né? Quando a gente resolve, trabalha com sistemas discretos, a gente usa essa formulazinha que é o equivalente aqui no caso discreto a resolver a integral de convolução, né? Então, quando a gente tem um caso contínuo, é uma integral de convolução. Tá? E aqui a gente está resolvendo esse somatório. E a mesma coisa para esse aqui, tá? Eu não substituí os valores, porque o resultado final vai ser igual ao resultado que nós obtivemos com a transformada Z, tá? Depois vocês podem conferir, tá certo? Então, assim, do ponto de vista pragmático, né? Se a gente vai calcular isso na mão, parece que é bem mais negócio usar a transformada Z, né? Não sei que você tenha muita habilidade aqui com esse somatório. Veja que aqui é uma convolução, né? Convolução sempre é chato, né? Aqui é uma convolução simples porque o sinal de entrada é sinal constante, né? Degraus. Se fosse outro sinal, aí já ficaria bem mais complexo aqui, tá? Então, transformada Z continua sendo uma boa opção, né? Como era a transformada de Laplace no caso contínuo. Tá certo? Então, vamos voltar para o slide. Então, essa é a resolução. Tá? Do mesmo jeito, tá? Esse exemplo que eu fiz era com autovalores reais. E quando a gente tem autovalores complexos, se a gente tivesse autovalores complexos conjugados, a forma de Jordan seria complexa, e aí a gente não gosta, né? Assim, não é conveniente a gente trabalhar com formas complexas, a gente quer uma resposta. Assim, quando a gente fala resposta do sistema, ninguém imagina uma expressão que tem j raiz de menos 1, né? A gente quer uma expressão real, né? Você não vai apresentar, olha, está aqui a resposta exponencial de j ômega. Então a gente quer uma expressão real. E aí, nesse caso, como no caso contínuo, é conveniente a gente trabalhar com a forma modal. Aqui, se vocês se lembrarem, ó, essa descrição aqui da forma modal é idêntica ao caso contínuo, porque a forma modal é uma forma de representar a matriz A. Então, se a matriz A é contínua e discreta, a forma modal é a mesma, né? É a mesma coisa, né? Então, não tem diferença em relação ao caso contínuo na forma modal, né? Forma que é essa daqui, e nem na maneira de calcular, de obter essa forma que é pegando as partes reais e imaginárias dos autovalores complexos conjugados. Tá? Então, isso aqui é exatamente igual ao caso contínuo, a maneira de se obter a forma modal. Tá? Aqui eu só botei uma diferençazinha, ó, que no caso discreto a gente gosta mais de escrever os autovalores, ou os polos, na forma polar, né? Os autovalores na forma polar, que é módulo exponencial mais ou menos j ângulo de fase, que aqui eu estou chamando de ômega, estou chamando módulo de R. Ok? Porque é mais conveniente, né? Para obter a forma geral da resposta.
Então a forma modal é igual do caso contínuo, mas o que nos interessa é levar isso, a matriz de transição de estado, né, que é o A elevado a K. Na forma modal, como é que seria? Então, peguei aqui um bloco na forma modal. Então, aqui, diferentemente do caso contínuo, ó, caso contínuo, que é parte real, parte imaginária, continua sendo a forma modal. Mas quando a gente vai achar a resposta quando a gente tem polos complexos, quem determina a forma geral não são as partes real e imaginária dos autovalores, são o módulo e o ângulo de fase. Tá? Então aqui é a mesma matriz, só que em vez de eu escrever em termos das partes real e imaginária, eu escrevi em termos do módulo e da fase. Tá? Então parte real é R cosseno, parte imaginária é R seno. E por que a gente passa na forma modal? É que a gente passa porque na forma modal a exponencial matricial já é conhecida, né? No caso essa daqui, ó, veja que é bem simples passar daqui para cá. R elevado a K, ou seja, módulo elevado a K, que é a exponencial discreta, cosseno de ômega K, que é a senoide, ou a cossenoide, não, cosseno, caso discreto. Certo? Então, a vantagem de passar para a forma modal é que a gente já sabe a expressão geral da matriz M elevado a K. Que a gente já sabia, né? Autovalores complexos, conjugados, que termos ele gera na resposta? Módulo elevado a K, cosseno de ômega K mais uma fase. Mas cosseno de ômega K mais uma fase, eu posso escrever com uma combinação linear do cosseno e do seno, né? Então a gente vai ter aqui um termo cosseno e um termo seno. Tá? Então, mais uma vez, batendo com o que a gente já sabe, né? Que a gente já estudou de resposta de sistemas discretos. Então aqui tem um exercício, esse é para vocês fazerem em casa. Então é uma matriz com raízes, uma matriz com autovalores complexos conjugados. Então aqui eu não estou pedindo para calcular uma resposta, é só a matriz A elevado a K, usando a transformada Z e usando a forma modal. Tá? Tá? Então assim, é trabalhosozinho, né, quando tem seno, cosseno. Então aí vocês vão certamente precisar de calculadora, de um software de cálculo para fazer. Mas vale a pena para vocês fazendo, vocês vão ganhar um sentimento melhor sobre esse cálculo. Certo? E qualquer dúvida a gente pode tirar nas aulas online. Então é isso. Esse é o fim dessa aula. Então até a próxima.